Pessoal, a diferença entre substância e massa específica. Por que muita gente confunde? E não é culpa do aluno, não. Às vezes o próprio professor, ele confunde, às vezes o livro, o próprio exercício, porque eles têm a mesma relação, né? Relação massa sobre volume. Eles pegam duas grandezas e dividem. Quando eu pego duas grandezas, por exemplo, A e B e divido, aqui eu fiz uma relação direta e inversa com as grandezas. Quando eu comparo X com A, eu falo que eu fiz uma relação direta, diretamente proporcional. Ou seja, o que significa diretamente proporcional? Se o A aumenta, o X também aumenta. Se o A diminui, o X também diminui. Então é fácil de localizar as grandezas que são diretas, porque elas estão no numerador, né? As duas estão no numerador ou as duas estão no denominador. Quando eu comparo o X e o B, eu já vejo que ela é inversamente proporcional. O que significa isso? Se eu aumento o B, o X faz é diminuir, né? Se eu, por exemplo, diminuo o B, o X faz é aumentar. Então é essa relação que eu tenho que entender, tá? Como que eu localizo isso? Como que eu identifico? Uma grandeza está em cima e a outra está embaixo, ou seja, numerador e denominador. Então essa relação, ou seja, essa divisão, relação na química, lá na matemática é divisão, tá? Então a divisão entre massa e volume é a mesma para as duas. Então densidade é massa sobre volume, a massa específica é massa sobre volume. Por isso que causa o quê? Confusão. Porque a base é a mesma, mas o significado é diferente. E qual seria o significado, pessoal? No caso da densidade, a relação é de um corpo. E no caso da massa específica, é da substância que forma esse corpo. Tá, professor, o que significa isso? Pessoal, quando eu falo do corpo, em geral, eu tenho que levar em consideração, sabe o quê? A área, o formato. Se é esférico, se é cúbico, se é quadrado. Ou seja, eu tenho que levar em consideração o formato. E só que tem um problema. Quando eu levo em consideração o formato, o volume, ele é alterado. O volume de um cubo é diferente do volume de uma esfera. Então, se o volume ele é alterado, a densidade também altera. Então, ou seja, o formato de um corpo altera a densidade, diferente da massa específica. Pessoal, eu estou comparando aí um cubo e uma esfera. Eu peguei as massas iguais, que são 975 gramas, e o volume é diferente, né? Porque o corpo da esfera é diferente do corpo do cubo, né? Tanto é que eles ocupam volume diferente. E ocupando volume diferente, como a densidade é do corpo e o corpo tem um formato e esse formato é diferente, então você viu que a densidade é diferente. Do cubo 19,3 e da esfera 5. Agora você pode ver que a massa não mudou. Por quê, pessoal? Porque tanto na esfera quanto no cubo é tudo ouro. Se é tudo ouro, a substância ela não muda. Se não muda, ela vai ocupar a mesma massa, o mesmo volume, então vai ser igual. Pegou aí, pessoal? Então, ou seja, o formato do corpo é diferente. Então, a massa específica da substância, ela nunca vai mudar. Do ouro é sempre a mesma coisa, do mercúrio, da prata, da água, do ferro, do álcool. Ou seja, é sempre a mesma coisa. Por quê? Porque é da substância que eu estou tratando. Agora, se for do corpo, que é densidade, ele muda. Por isso que lá na hidrostática ou em alguns conceitos químicos, eu não posso colocar como densidade. Porque se o corpo variar o volume, varia a densidade e dá tudo errado, ok? Pessoal, na transição, eu vou fazer um exercíciozinho para você entender isso aqui, que bacana, tá? Mas antes, ó, as unidades, todo mundo já sabe, gramas por centímetro cúbico e gramas por litro. Aí vem uma dica fantástica, olha, dica 2 aqui, ó, bacana. A dica 2, por que aparece esse número negativo aqui, ó? Ok? Por que aparece número negativo? Pessoal, antigamente,
na década de 2000, 2005 para trás, qual que é a unidade de massa? Gramas. Dividido pelo volume, por exemplo, que é litros. Pronto. Então, ou seja, gramas barra litros. Só que aí, hoje acostumou-se a ser diferente. Acostumou-se o quê? Eu vou trazer esse litro para cá, ó. Pessoal, eu posso fazer isso? Eu posso, desde que eu mude o valor do expoente. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 10 ao quadrado, ó. Olha aqui. Eu posso colocar esse 10 ao quadrado aqui? Posso. Ele vai ficar multiplicando, só que o expoente muda de sinal. A mesma coisa. Qual que é o expoente aqui quando não aparece? É 1. Então, quando ele vai para lá, ele vem em menos 1. A mesma coisa aqui, ó. Então, esses negativos, qual que é a diferença desse para esse? Nenhum, pessoal. Nenhum, tá? A dica 2 é essa. Não tem diferença. Então, se você colocar assim ou assim, é a mesma coisa. Só que quando cair assim, você já entende agora o porquê, tá? Pessoal, falando que o volume, ele é diferente, por exemplo, quando a gente vai para o mar, ele faz que o nosso corpo afunde, não é isso? O nosso corpo afunda. Mas se a gente for lá para o Mar Morto, o Mar Morto a gente sabe que tem uma quantidade de sal gigantesca e acaba deixando quase, tem umas bactérias ainda que conseguem sobreviver. Lá alguns protozoários já teve pesquisa. Só que animais, né, mais evoluídos não vivem pela quantidade de sal. Então o que acontece? Por quê? A quantidade de sal faz isso aqui, ó, que a massa do mar aumente muito. Se a massa aumenta muito, ó, olha aqui, ó, diretamente proporcional, né? Então a densidade também aumenta, ok? Então, ou seja, a densidade do mar fica muito alta e quando você vai tentar mergulhar e afundar, você não consegue fazer isso muito fácil. Quando você solta o seu corpo, automaticamente você começa a boiar. Por quê? Porque a densidade do seu corpo, ela é a menor que a densidade do mar morto. Então esse negócio de afundar, de boiar, inclusive tem até brincadeiras aí na internet, em programa de televisão, a boia ou afunda, é relação à densidade. Porque eu estou falando em relação ao corpo, ao formato do corpo, tá? Então isso aqui é uma curiosidade. E na transição, a gente vai resolver um exercíciozinho aqui, ó, rapidinho, coisa simples, para a gente ficar legal e conseguir aplicar isso aqui, que é a dica 3, que é aplicar o que você aprendeu. Pessoal, pega esse bizu aqui, porque eu vou dar uma teoria e a prática aqui para você. Tá? Imagina isso aqui, uma chapa de ferro, tá? Então quer dizer que aqui, ó, só tem ferro, beleza? Então eu posso afirmar que essa chapa ela é maciça, porque não tem nenhum espaço vazio, como fosse uma chapa, e homogêneo, porque ela só é formada de ferro. Se tivesse outra substância, seria heterogêneo. Então, ou seja, ela é maciça e homogênea, tá? Beleza. Aí o que eu fiz? Eu retirei um pedaço de ferro. Tá aqui, ó, o pedaço de ferro, joguei fora. Então eu não posso afirmar que é maciço mais, ok? Porque tem um espaço faltando. Então, pessoal, olha a dica bacana que eu vou dar para você. Quando o meu corpo for maciço e homogêneo, eu posso afirmar que a massa específica é igual à densidade, tá? Por quê? Porque tudo coincide. Ela é maciça e ela é homogênea. Agora, se eu retiro um pedaço, eu estou diminuindo o volume da massa específica, porque está faltando aqui, ó. Você concorda que a massa específica é só isso aqui, ó? Ou seja, ela diminuiu, o volume diminuiu. E a gente viu, vamos lá, ó. Vou até colocar aqui, ó. A massa específica, né, massa sobre volume. Então, se o volume diminuiu, é porque a massa específica ela vai o quê? Aumentar. Então eu posso afirmar aqui, ó, que a massa específica e a densidade elas são diferentes quando os corpos não são maciços ou não são homogêneos. E nesse caso eu posso afirmar
que a massa específica é maior que a densidade. Por quê? Porque eu estou retirando volume, né? Estou retirando esse volume aqui. Para quê? Para eu perceber que tenho menos volume. Se eu tenho menos volume, eu tenho mais massa. Agora vamos pegar isso aqui e colocar na prática, resolver no cálculo. Por quê? Porque quando você faz o cálculo, você compreende melhor. Ó, eu tenho esse cilindro aqui, né? Todo cilindro de uma substância só, de ferro. Vou pegar o mesmo exemplo praticamente, só que aqui em forma de cilindro. Eu já sei o volume, sei 100 centímetros cúbicos. E peguei aqui, ó, cortei um cubo desse cilindro. Imagina um cilindro, né, todo cheio, todo maciço, todo homogêneo, né? E eu vou pegar um cubo e vou retirar ele, e vou retirar 40 centímetros dele. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a densidade e a massa específica, tá? Pessoal, lembrando, a massa, ele já deu aqui, ó, 600 gramas. E o volume é o volume do cilindro. Por quê? Porque para eu saber o volume da densidade, é a densidade do corpo. O que corpo é esse aqui? É o cilindro. E qual que é o volume do cilindro? 100 centímetros cúbicos. Tá? Esse negócio está faltando aqui não entra na densidade, porque densidade é referência ao corpo. Se o corpo está faltando alguma coisa, problema. Então o volume aqui, ó, é 100 centímetros cúbicos. Então, ó, cortando os dois zeros de cima, 6 por 1 dá 6 gramas por centímetro cúbico, ou centímetros cúbicos a menos 3. Tá? Então, coloquei a densidade aqui, ó. Agora, a massa específica é o que? A massa, eu já sei que é 600 gramas, né? Agora, o volume, pessoal, se eu retirei isso aqui, ó, que é 40 centímetros, eu retirei. Então, só ficou essa substância aqui de fora. Então, eu retirei 40 centímetros. Se eu retirei 40, então quer dizer que toda aquela coisa de ferro lá, que eu tirei, ficou só 60, concorda? Porque, ó, o volume é o volume total menos o volume retirado, vai dar igual ao meu valor da substância, que é o que sobrou. Isso é questão de lógica. Então, meu volume da substância é o volume total, que é 100, né? Menos esse 40 aqui, ó. Menos 40. Que vai dar 60 centímetros. Porque 60 centímetros é o valor que sobrou. Então, vamos fazer aqui, ó. 100, aqui é 60 centímetros. Posso cortar aqui, ó. Então, fica 60 dividido por 6. Então, ó, a massa específica, 60 por 6, 10 gramas por centímetro a menos 3. Então, você pode ver que a massa específica, ela foi aumentar. Ou seja, comprovando a teoria. Quando eu retiro um volume de massa específico, ou seja, quando eu retirei um pedaço de ferro, o volume ficou menor. Se o volume fica menor, a massa específica faz aumentar, ok? Então, provando a teoria com a prática. Pessoal, pegou o bizu? Eu espero ter ajudado você. Isso aqui, ó, ajuda. Você vê tantas questões que já caiu e o aluno às vezes não entende, tá? Então agora você vai entender o porquê nós aplicamos na prática, ok? Pessoal, não esquece daquele like, compartilha o vídeo. Na descrição, vai lá no quimicaespeciais.com. Se você não quer essa área, compartilha para quem quer, ajuda o canal, ajuda porque recebendo dinheiro lá. Aqui continua gratuito e com qualidade, porque é um sonho meu que sempre vai continuar. Beleza? Não esquece que sempre vai ter 3 vídeos por semana do Pega o Bizu, para poder te ajudar, para poder te auxiliar em todo o seu processo de vestibular. Beleza? Até mais.